Olá, seja bem recebido, seja bem recebida por aqui. Esse aqui é o Domini Holding e Proteção de Patrimônio, Família e Empresa. E o tema da aula de hoje, gente, são 10 verdades que os advogados escondem sobre holding e proteção que eu resolvi enfrentar aqui na frente de vocês. Ah, Simone, como assim? Que história é essa? Da onde que saiu esse assunto? Conversando com as pessoas, entrevistando os meus alunos e conversando com as pessoas nas redes sociais, eu percebi que tem um monte de coisas que as pessoas não dizem sobre advocacia em holding e proteção de patrimônio sobre família e empresa e que eu quero trazer para vocês para a gente aprofundar e ver se por acaso você não está nessa área aqui, tá bem? Então bora conversar. O que a maioria dos advogados pensa ao considerar atuar com holding e proteção, mas não fala o que essa gente está escondendo? Eu fiz a lista das melhores. Eu não entendo nada de contabilidade tributária, Simone. Holding é coisa para advogado tributarista ou empresarial, não é a minha área. Tenho um medo de oferecer algo que envolva planejamento e depois o cliente ser fiscalizado. Não sei como captar esse tipo de cliente, parece um público inalcançável. Eu não tenho ninguém conhecido, tá, junto disso, né? Parece muito complexo, não tenho tempo para estudar tudo isso de novo, não quero estudar. Tenho medo de errar e causar prejuízo para o patrimônio familiar. Minha advocacia é muito voltada ao contencioso, nunca fui de atuar com esse tipo de estruturação. Acho que esse tipo de serviço é só para grandes escritórios. Não me sinto seguro para sentar à mesa com um contador, empresário e outros profissionais. Não me vejo, não tenho como cobrar honorários adequados por esse trabalho. Bora conversar sobre isso aqui, bora olhar para mim, bora enfrentar cada um desses tópicos, tá bem? Então, bora lá. O que a gente tem aqui? A primeira questão é a questão disso é para o advogado tributarista, tá bem? Bora lá conversar sobre isso. Você não precisa ser um tributarista para estruturar holding familiar com responsabilidade técnica e ética, gente. A estruturação dessas holdings familiares, ela diz respeito a uma área que é muito mais complexa e muito mais efetiva do que somente o tributário. O tributário é um pedacinho deste tamanho dessa área e eu posso dizer para vocês que muitos contadores dão conta dessa parte. Muitos contadores atendem ao tributário muito mais do que advogados. O que a gente precisa nesse espaço? A gente precisa, gente, ter ideia, ter noção de que não é um nicho fechado isso aqui. Quando a gente trabalha com advocacia, família e empresa, com advocacia leve, a gente tem um foco na zona cinza de proteção. Essa transição, gente, é um momento que precisa de visão do empresarial e também visão do familiar. O que a gente precisa nesse lugar aqui? A gente precisa de escuta, de linguagem jurídica clara e de visão de continuidade. E aqui, gente, são atributos que todo advogado pode e deve desenvolver. Aí vocês vão olhar para mim e dizer assim, tá, Simone, mas e quando chegar na parte do tributário? Aí você contrata um advogado tributarista por hora, enquanto você ainda for inseguro nesse lugar, para conseguir prestar esse serviço. Ah, mas é muito difícil, mas é muito isso, mas é muito aquilo. Gente, não se importe, porque o fisco vai organizar esse assunto e o fisco vai dar conta desse assunto para você. É que nem preencher DIT nos estados, é que nem finalizar inventários. Parece que é assustador no início, depois no final nem tanto. A gente já está mais organizado para esse assunto. Então, a gente está trabalhando aqui, gente, com uma advocacia um pouco diferente. Por isso que não é desculpa não ser advogado tributarista. Viva o meu cafezinho, né? Aí, a segunda questão que a gente pode olhar é: eu não entendo de contabilidade, eu não entendo nada de tributário. É a pessoa que, além de pensar que é para advogado tributarista, ela diz que não entende nada sobre esse assunto. Agora eu quero conversar com você sobre esse tema.
Você não precisa ser nem contador, nem tributarista. Foi isso que eu coloquei aqui. Você precisa entender da zona cinza. A gente tem que deixar de ser advogado generalista e mergulhar na zona cinza. É a zona cinza que vai te trazer o quê? Esse olhar que é interdisciplinar, que é um olhar de excelência na advocacia. O que você precisa saber fazer, gente, é saber dialogar, entender como dialogar com o contador. O que você precisa saber fazer é interpretar os relatórios financeiros básicos e ter segurança para saber quais são os bens das famílias e as rendas. E cá entre nós, gente, isso não é muito difícil, identificar os bens e as rendas. Qual é o regime de bens desses sócios? Também não é difícil. Qual é o risco sucessório envolvido? Também não é difícil. E qual é o objetivo dessa família na proteção? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um ferramental dessa questão que eu sempre falo para vocês, que é da advocacia leve, que é uma interlocução interdisciplinar, com uma linguagem jurídica acessível. Aqui, do lado de cá, a gente não fala juridiquês, a gente fala para as pessoas entenderem. Ai, Simone, mas gostamos de falar sobre os prolegômenos de toda a metafísica ainda presente nos dias atuais, tal qual Kant, quando escrevia O Breve Futuro da Humanidade. Gente, tudo certo, se você gosta de falar difícil. A advocacia leve, ela prima por ser compreensível e por ser traduzível para as pessoas. Por isso que o cliente chega na contratação. Se você não faz isso, o cliente não vai ter nem gosto de chegar até você. Ele vai achar que você tem alguma coisa que está escondendo, ou então vai procurar outro advogado que consiga traduzir. Tá fazendo sentido? Ah, tá bem, Simone. A próxima fala, que diz respeito a esse nosso calcanhar de Aquiles, holding é coisa de advogado tributarista ou empresarial. Eu não sei fazer isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu também achava isso. Até ter, dentro da minha experiência profissional, trabalho junto com o pessoal da advocacia empresarial e tributária. E perceber que esse pessoal domina apenas um pedaço dessa estrutura. Quando a gente trabalha com estruturação de holding e de planejamento, a gente precisa trabalhar com a zona cinza de proteção, que é direito de família das sucessões, obrigações, contratos, todo o direito empresarial, que por óbvio é uma modalidade especial de contratação, e o direito privado como um todo. A tributação é consequência e não o ponto central. Quando eu cheguei com um advogado empresarial completamente experiente, ele perguntou para mim, escuta, doutora, a senhora está dizendo que eu estou fazendo errado? E eu tive que dizer para ele, sim, eu percebi que tem uma zona que muitos advogados não dominam. E é sobre essa zona que eu quero mostrar para vocês. Então, não me venha com essa objeção, com essa desculpa de que isso é só para advogado de empresarial e de tributário. E a outra questão é, inclusive, quando o advogado da parte tem um viés exclusivamente tributário, ele comete erros graves. Então, é uma vulnerabilidade não saber sobre a zona cinza. A economia de tributos pode configurar simulação e fraudes, e as fraudes desconsideram a personalidade jurídica e chegam numa circunstância extremamente lesiva para os clientes. Qual é a ferramenta que a gente tem do lado de cá para isso fazer? A gente tem o diagnóstico com base nos ciclos de vida do patrimônio familiar. Onde que está isso, gente? Naquela aula sobre patrimônio como noção complexa dentro da pós. Nessa aula da pós, você tem um checklist desse diagnóstico e quais são as perguntas que você tem que fazer. E quando você faz essas perguntas para o cliente, já fica automático de identificar ali quais são os riscos. Você estrutura o quê? Segurança. E com base no quê? Nas relações jurídicas reais. Do lado de cá, nas ferramentas de advocacia leve, o que a gente tem? Primeiro pessoas, depois relações e por último o patrimônio. E é essa ordem que assegura a segurança no processo e não o contrário. Não é o método da não sei quantas células, o método do holdiano ou o bosteiro, o merdeiro, sei lá o que o pessoal usa. Palavras são muitas, mas aqui a gente olha para as pessoas, para as relações e para a complexidade patrimonial. Aí, alguns de vocês não estão pensando isso, estão pensando outra coisa. Estão pensando numa outra circunstância. Tenho medo de oferecer algo e o cliente ser fiscalizado. Bora lá então olhar, gente.
Quando a gente tem fiscalização, não temos problemas. O que a gente precisa ter é transparência e motivação legítima nessa estrutura jurídica válida. Eu mesma já fiz contestações de fiscalizações para clientes que são meus e clientes de outros colegas. Aliás, comecei minha carreira defendendo colegas advogados que se colocaram num risco bem grande com relação às opções fraudulentas dos seus clientes. Então tinha uma acusação criminal que eu fui lá dar o parecer em favor do colega com relação às simulações que foi o cliente que fez. Então a Receita Federal ela não persegue holding, ela persegue a fraude, ela persegue a simulação. Quando a gente tem documentação e origem, a gente não precisa ter esse tipo de receio. E o que a gente faz? O risco é natural da atividade empresarial, gente. A gente tem o termo de consentimento livre e esclarecido que está lá dentro da plataforma para vocês. Então, quando a gente tem motivação e resultados esperados com segurança jurídica, pode vir a fiscalização, não tem problema nenhum sobre esse assunto. Mas tem gente que não é esse o problema, que não é isso que fica pensando. Tem gente que fica pensando numa quarta objeção, que é: não sei como captar este tipo de cliente. E isso aqui eu já resolvi para vocês. Como assim, Simone? Lá na aula do projeto final, lá na aula da especialização, que é a nossa última aula, depois da reforma tributária, depois aí das reformas todas, a gente tem uma solução que é um portfólio com casos concretos de como que você faz para se posicionar. E se você já tem aquilo que eu chamei de baralho da proteção e que na verdade são livretos que servem ali para sortear uma daquelas cartas ali, primavera, verão, outono e inverno, você já sabe que você não precisa dessa grande surpresa, que ali a gente já tem um passo a passo de como se posicionar. O marketing agressivo, gente, ele não serve para nós. É isso que eu quero conversar com vocês. A gente tem que ter posicionamento técnico e conversas estratégicas. Não adianta chegar com marketing agressivo como se você estivesse vendendo carros. Eu uso isso, gente, porque uma vez eu estava no Canadá e aí apareceu na TV um cara vendendo carros, aqueles vendedores estilo americano, né? De vender, e o cara falava das vantagens do carro, não sei o que, e eu, meu Deus do céu, esse cara parece um vendedor de carro. E é um pouco sobre isso, vendedor de carro usado, né? Basta que a gente tenha, gente, clientes com imóveis, certo? Clientes com mais de um imóvel já é nosso cliente. Ah, mas o cliente não tem nenhum imóvel. Se ele tiver vulnerabilidades, ele já é nosso cliente. Se ele tiver empresa familiar e filhos pequenos, mais cliente ainda. Se ele tiver experiência com inventário anterior, se ele já herdou com alguém, ele sabe que ele não quer passar por isso de novo, gente. Qual é a ferramenta da advocacia leve que resolve esse tipo de coisa? O diagnóstico patrimonial e sucessório. O que a gente vai ter? A rodada de reuniões, que é a fase 2 do planejamento, resolve esse tipo de coisa. Você ativa a sua base de contatos e traz uma nova pauta para os clientes que você já tem. Ai, Simone, mas eu não tenho clientes, eu não tenho ninguém, eu não conheço ninguém. Você está falando pouco sobre planejamento. Você está falando pouco sobre holding. Olha aqui para mim, vamos dar uma olhadinha nesse assunto. A estatística diz que eu preciso conversar com 21 pessoas para ter uma conversão. Se você não está tendo conversão nesse momento, é porque você está falando pouco sobre aquilo que você faz. Ah, Simone, mas eu não tenho muito como fazer isso, como entregar isso. Eu quero que você pesque na sua própria lagoa. Comece a conversar com as pessoas sobre aquilo que você quer entregar. Vá lá na aula de marketing jurídico, pegue o nicho, pegue o seu público final e movimente-se. Parado é que ninguém vai chegar até você. Ou você acha que você vai estar sentado lá, deitado na sua cama, sentado no seu sofá, e que o cliente vai dizer: nossa, que advogada bonita é essa, vestida de azulzinho. Vem cá, filha, quero te contratar, quero te pagar 100 mil para fazer. Sabe fazer holding? O cliente não vem desse jeito, gente. Você precisa se movimentar ativamente para demonstrar para ele que você tem essa capacidade de fazer. E isso se conecta com o próximo problema, que é o quê? A objeção número 5 aqui, porque eu falei que eram 10 coisas, já chegamos na 5. Parece muito complexo, eu não tenho tempo para estudar tudo isso de novo. Gente,
esse aqui é um equívoco gigante. Por que isso é um equívoco gigante? Olha aqui, vamos aumentar isso aqui. A gente não precisa dominar 100% de todas as áreas. Você precisa entender o fluxo do método para atuar com segurança. A sua responsabilidade jurídica já está aí. O estudo, gente, é direcionado com modelos de estruturações que vocês precisam seguir, não é o modelo da cláusula ali, aquela coisa topeira nível, esquemas e estratégias. Então, não estamos falando aqui, gente, com pessoas que não sabem sobre direito. Eu não estou falando com pessoa do primeiro semestre, eu estou falando com pessoa que é formada e com pessoa que é advogado. Por isso que eu não gosto de vender esse curso para contadores, gente. Eu não gosto de vender essa especialização para contabilistas. Por que que não gosto? Porque os contabilistas, eles partem de um outro tipo de conhecimento. Então, o conhecimento fica rasteiro, fica muito pequeno para eles, não é vertical. E o que é vertical, eles não entendem que precisa ser tomado. Então, eles ficam cansados de fazer esse curso. Por isso que esse curso é destinado a advogados. Além disso, a gente fala de honorários lá dentro, de coisas que são sigilosas. A gente tem as nossas salas secretas. E essas salas secretas, elas não podem gerar não responsabilidade para as pessoas. Qual é a ferramenta da advocacia leve que a gente usa? O método da holding com um ciclo de análise prática. Qual é o resultado que a gente tem? A gente vai dominando gradualmente e tecnicamente com foco nesses fundamentos. E é isso que a gente faz. Ah, tá bem. Será que tem mais objeções? Claro que sim. Volta aqui para mim. Claro que a gente tem mais objeções. E essa é a objeção número 6, que é uma objeção bem grande, que as pessoas não falam, mas a maioria passa. Olha lá. Tenho medo de errar e causar prejuízo para a família. Resposta verdadeira, tá, gente? Aqui, ó, citei aqui para nós. O medo é legítimo e é importante. Ele tá dizendo que você tem responsabilidade. Mas a estruturação só vai causar prejuízo quando ela for feita de forma superficial, com promessas que são irreais. Se você deixar o seu cliente ciente do que vai acontecer na sequência, você vai entregar para ele um conjunto de responsabilidades. Quando você tem um método claro que a fase 1, a fase 2, a fase 3 gera essa segurança, na fase 4 você já não precisa passar por esse problema. Então, qual é o método, qual é a ferramenta da advocacia leve que resolve isso? Um registro deliberativo de estrutura contratual, que vai sendo compatível com esse perfil do cliente. Ou seja, a gente vai registrando esses atendimentos para que o cliente tenha essa segurança e você também. Olha aqui para mim que eu quero conversar sobre esse assunto com vocês. Aqui, gente, parece que nós não estamos falando sobre uma coisa que gere acesso para várias pessoas. Mas aqui eu quero que você vá lá para dentro das aulas da especialização e verifique se você está cumprindo as etapas do método adequadamente. Se você está cumprindo as etapas do método, você pode imprimir os checklists e aplicar na sua advocacia. E se você é da turma que recebeu fisicamente esses checklists, é só destacar no seu bloco ali e fazer o checklist ali. O método vai mostrando para você qual é o passo a passo. Ah, Simone, mas eu ainda estou começando, eu não sei muito como fazer. O que eu te sugiro, se você não quer iniciar pela especialização? Começa com a rede. Ingressa na rede, vai conversando com as pessoas sobre isso, se desensibiliza desse medo todo. Começa a ingressar e conversar com pessoas que possam te dar mais apoio e mais suporte. Mas se você não sabe muito bem ou tem dúvidas se você já pode dar um passo, eu quero te convidar a fazer uma análise diagnóstica da tua advocacia hoje. Onde é que tu tá errando e onde é que tu pode ser mais efetivo para entregar o melhor para as pessoas. Então, se tu tem dúvidas, se tá errando ou se não sabe muito bem qual é o próximo passo, eu tenho alguém da minha equipe que vai entrar em contato contigo mediante agendamento. Por gentileza, não trate isso como uma questão superficial, porque eu destaquei um horário de uma pessoa, isso custa para o meu empreendimento, 1 hora de pessoa para fazer um diagnóstico. Então, se você agendar, compareça, porque senão, infelizmente, quando você quiser receber mais algum bônus gratuito, eu vou ter que vedar que você faça isso. Então, assim, compareça nesse lugar, porque muitos advogados já estão tendo resultados simplesmente com esse diagnóstico.
Qual é o número 7? Minha advocacia é muito contenciosa, eu nunca atuei com estruturação, não sei. Gente, a estruturação patrimonial é uma advocacia de origem consultiva, de origem preventiva, mas ela é ancorada na prevenção daqueles conflitos que são futuros. Se você trabalha no contencioso, você já sabe o que dá ruim, então você é a melhor pessoa para estar nesse lugar, porque quem nunca fez o contencioso não sabe o que é ruim. Eu preciso que você entenda que você tem o melhor conhecimento de todos para esse assunto. E qual é a ferramenta da advocacia leve que faz isso? Prevenção de litígios futuros com base em experiências reais. O que a gente faz? A gente vai migrando estrategicamente do contencioso para o preventivo. Tem inclusive a Paula, uma aluna minha, que ela montou uma área num escritório dela, que é um baita de um escritório em São Paulo. Ela montou uma área preventiva só para isso e ela pescou dentro da própria lagoa dela. E quando ela fez a pescaria dentro da própria lagoa, ela resolveu um problema que era gigante, onde encontrar os clientes. Então, o 7 não dê desculpa aí de só estar no contencioso ou de nunca ter feito isso. O 8, isso só é para grandes escritórios. Gente, eu posso dizer para vocês, muitas famílias no Brasil precisam de advogados. Os grandes já têm as grandes empresas, mas está cheio de pequenos e médios que não têm esses profissionais. Abra seus olhos para os pequenos e médios. Coloque um produto de entrada para que essas pessoas possam ser seus clientes numa questão de confiança. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho alunos do interior do Brasil que estão chegando nos comerciantes desse local e esclarecendo dúvidas pontuais, porque as pessoas não sabem que correm riscos. Então você precisa mostrar. Eu preciso fazer o quê? Eu tenho que ter uma escuta ativa nesse lugar. E mais do que isso, eu preciso ter uma advocacia ética e estratégica para saber se o grande não vai chegar em mim, não tem problema. Se eu tiver 5 pequenos, já é melhor do que não ter nenhum. Ou do que ficar 10 anos num processo judicial. Tá bem? E o número 9? O que é esse número 9? Não me sinto seguro para sentar com um contador e com um empresário na mesma mesa. Tenho medo. Gente, bem honesto aqui, você não precisa dominar tudo. Você tem que entender qual é a sua função. A sua função é fazer perguntas certas. Um contador respeita um advogado que atua com base jurídica sólida. Eles sabem reconhecer. O contador responsável, o contador que atua na zona cinza, ele sabe que o advogado tem tudo para entregar para ele um ferramental em conjunto. Então, o contrato social é cláusula de responsabilidade dos dois. Aqui a gente não é assim, nós que fazemos os contadores, não. Pelo contrário, a nossa demanda é em conjunto. E em conjunto ela tem as melhores soluções. Os clientes ficam com as melhores soluções a partir disso. E aí agora eu tenho a última e a melhor de todas. Dá uma olhadinha por aqui. 10ª objeção. Não vejo como cobrar honorários adequados. Aqui, gente, eu quero ter uma conversa séria com vocês. Nenhum relógio trabalha de graça. Os contratos normais de advocacia, eles colocam a ALEA. Vocês sabem o que é a ALEA? Contratos aleatórios são os contratos de risco. Eles colocam o risco nas costas dos advogados. Como assim, Simone? Não entendi. Olha aqui para mim. A advocacia é o único contrato, é a única contratação no mundo que eu não tenho previsibilidade mínima de quando que será entregue a minha prestação de serviço. Quando eu faço uma cobrança ao final, eu tenho uma variação de preço de honorários que vai desde ser o valor final que eu efetivamente pautei, até o valor final dividido por 12, quando for 1 ano, dividido por 24, quando for 2 anos, por 36 ou por 60 meses e até por 72 meses e até por 120 meses.
E 50 mil reais em 12 meses é uma coisa, e 50 mil reais em 120 meses é outra coisa. Quando nós organizamos essa estrutura de prestação de serviço sem ter domínio sobre o tempo, nós estamos decidindo a nossa remuneração com base na organização do Poder Judiciário. Quando eu trago esse elemento de advocacia leve para mostrar para vocês que vocês têm que desfazer a variável tempo de um terceiro, que é o judiciário, e colocar a variável tempo dentro do contrato de vocês, é disso que eu estou falando. A estruturação de holding e de proteção, gente, ela não é um documento, um testamento, um documento. Ela é um projeto jurídico. Você precisa fracionar os honorários. Aqui eu coloquei diagnóstico, minuta, protocolo, assessoria na implementação, mas eu recomendo que vocês usem as 4 etapas do planejamento lá do método. Elas estão na disciplina de precificação. O que eu tenho que ter de ferramenta na advocacia leve aqui? Precificação por fase e com prazo determinado. Nenhum juízo no mundo vai me obrigar a fazer um contrato por prazo indeterminado, ou seja, enquanto durar o processo. Este prazo é indeterminado e varia de acordo com variáveis, para ser bem redundante, que não dizem respeito àquilo que eu consigo controlar. Agora, 12 meses é algo que todo mundo tem na agenda. 24 meses é algo que todo mundo tem na agenda. Se você ainda não faz contrato por período determinado, você está deixando o seu tempo, a sua agenda ser dominada por um terceiro. Se você pensa alguma dessas questões aqui, mas não fala como a maioria dos colegas, eu te proponho sentar com um colega da minha equipe e fazer uma sessão diagnóstica da tua advocacia e verificar, será que não está na hora de migrar para uma parte da advocacia muito mais especializada e muito mais satisfatória? Se você quer continuar brigando e se isso é o seu perfil, tudo bem, mas se tem dentro de você uma vontade de tirar férias, uma vontade de trabalhar com um cliente que te agradece e fica feliz com aquilo que tu entrega e ainda volta para ti, para daqui a um ano a gente rever as estruturas, entre em contato com a minha equipe. Eu te vejo na próxima aula.